99% dos CNPJs no Brasil são de uma pequena ou média empresa. E isso representa um universo de 20 milhões de PJinhas. E você ter um público relevante é o que você precisa para monetizar de alguma maneira. E é um trabalho bem árduo de você não se preocupar só com o dinheiro novo, mas se preocupar em manter o que você já construiu. O que é o Simples Nacional, para quem não sabe? São empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Esse é de fato o apogeu, assim, quando a gente fala desse mundo de startups, o mundo de empreendedorismo. Todo mundo quer ter um exit multimilionário. O plano original, assim, quando a gente começou a construir o Guia da Semana, era desenvolver essa propriedade, desenvolver esse site, para ele ser vendido para um grupo de comunicação maior. Rodrigão, você fornece o software de graça. Uhum. Vamos falar de modelo de negócio. Como é que você ganha dinheiro? Fala, diretoria! Diretoria, ter mais de 200 mil clientes na base de dados não é para qualquer um. Você sabe muito bem que eu atuo com software faz muitos anos. Software B2B, software B2C. E quando esse meu convidado comentou sobre a plataforma dele, sobre a solução que ele fornece para o mercado, inclusive para você, eu não pensei em outra coisa senão trazê-lo aqui no podcast Fila de Clientes. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodrigo Moreno. Olá, tudo bom? Joia? Um prazer estar aqui. Pô, Rodrigão, feliz. Prazer estar aqui com você. Eu queria que de cara para essa diretoria você se apresentasse e falasse quem é o Rodrigo. Bom, o Rodrigo é um tatuapeense, aqui do lado do estúdio onde nós estamos, no bairro da Moca, em São Paulo. Tenho 47 anos, pai de 2 princesas. Um beijo para a Sofia e para a Bianca, que hoje moram no Uruguai. E eu sou formado em administração de empresas pela FGV de São Paulo. Tenho um curso de especialização pela Universidade da Califórnia, que eu concluí no ano passado. E, como eu estava comentando um pouquinho antes, fiz toda a questão de ir para a Califórnia, enfim, fazer a celebração ali da graduação. E, na verdade, como boa parte dos alunos assim da FGV, eu comecei trabalhando no mercado financeiro. Olha, interessante. Então, eu comecei na área de fusões e aquisições, que muita gente conhece como M&A, do JP Morgan, que se tornou o maior banco de investimentos do mundo. E, poxa, foi minha segunda faculdade, assim, foi incrível. Mas aquela loucura de varar à noite para avaliar a empresa e grandes corporações contratavam o banco para fazer transações de compra e venda. Até que um dia, bem mais para frente, ou nem tanto mais para frente, lá para o ano de 2003, eu me formei em 2000, eu me formei em 2000, uma pessoa que é um empreendedor serial, que é meu sócio até hoje, falou, poxa, você tem todo o perfil para trabalhar com um negócio chamado internet. Na época eram as empresas .com, não eram nem as startups, nem existia essa expressão. E aí, depois de muita insistência dele, eu decidi, eu larguei assim o banco de investimentos, que para minha família foi uma certa surpresa. E, cara, aí foi quando eu comecei a empreender com um site chamado Guia da Semana, que talvez os 30 a mais vão lembrar, foi um site muito famoso, assim, com programação de lazer, cultura, gastronomia em várias cidades do Brasil, e que lá para o ano de 2008 nós acabamos vendendo para RBS. Para a Rede Globo do Sul. E então eu tive a minha primeira experiência do tal do exit, né, quando você se torna um empreendedor e tal, e foi realmente uma jornada, poxa, muito bonita que a gente construiu com o Guia da Semana. E lá para 2013, acho que estava todo mundo meio enfadado, assim, de, pô, o que a gente vai fazer da vida a partir de agora? E foi daí que surgiu a MarketUp, onde hoje eu sou responsável, sou um dos sócios fundadores da MarketUp, e hoje sou responsável por 2 áreas dentro da nossa companhia, que é a área financeira, lá do meu background de banco de investimentos e tal, e pela área comercial também do nosso software. Então, tentando espremer bastante, essa é um pouco da minha história, e como eu cheguei na MarketUp atualmente. Cara, que eu vejo... Quando eu olho para os empreendedores, principalmente os que eu faço mentoria, o quanto que essa bagagem da área financeira não deve ter te
ou colaborado ou te ajudado pro sucesso da empresa, né, cara? Me ajudou bastante e, na verdade, desde a construção do Guia da Semana e hoje na Market Up nós somos os mesmos sócios ali do dia a dia, né? Tem sócios investidores e tal, mas sócios do dia a dia somos os mesmos de 20 anos atrás. E nós sempre tivemos assim uma atuação bem complementar. Então, se um tinha super desenvolvidos skills comerciais, o outro em produto tecnologia, eu trazia um pouco mais dessa bagagem financeira, barra de modelagem assim de negócio. Isso de fato me ajudou muito. Não quer dizer que, aí não vou romantizar, né? Eu me lembro que quando a gente começou o Guia da Semana, em 2003, finalzinho de 2003, as pessoas falam assim, pô, mas quem vai cuidar do financeiro? Porque diferente de um banco de investimento numa empresa pequenininha que está começando, o financeiro não tem assim um trabalho tão glamuroso, né? É meio contas a pagar, receber, Sem dúvida, isso. É um trabalho meio de tesouraria, assim. E aí eles olharam para mim e falaram assim, o Rodrigo, ele trabalhou em banco, então ele vai ser o financeiro. E eu acabei ficando com essa pecha, assim, mas toco com o maior orgulho, assim, eu gosto, principalmente eu gosto dessa mescla entre o financeiro e o comercial, me dá uma visão bem ampla, assim, do negócio, que eu procuro exercer na Market Up. Mas, de fato, ter essa bagagem me ajudou incrivelmente, assim, me ajudou muito e acredito que ajudou também os meus sócios, né? Dentro dessa complementariedade que nós temos, assim. Cara, e quando você... No Guia da Semana, quando você começou o Guia da Semana, você já começou com o pensamento de venda, de fazer o famoso exit? Era o plano inicial de todos os sócios, mas para mim aquilo era algo bem etéreo, assim. Eu que sou muito honesto. E eu tenho uma história engraçada que a gente conta quase todos os anos, assim, quando a gente está se apresentando para os novos funcionários da Market Up e tal. Eu me tornei sócio fundador do Guia da Semana sem nem ter entendido direito o modelo de negócio. Hoje, eu que trabalho com publicidade, né, porque o Guia da Semana veio num caminho de publicidade e a Market Up também tangencia um pouco esse universo, esse modelo de negócio, eu não sabia o que era uma impressão. Impressão é quando um banner aparece numa página de internet, é um impacto, né? Então, quando aparece o banner de uma marca, aquilo é uma impressão. E os meus sócios na época, bem no comecinho do guia, falaram assim, poxa, a gente tem que vender um plano de mídia para a marca tal com 1 milhão de impressões. E eu me lembro, Emerson, que eu voltei para casa nos primeiros dias desesperado. Eu tinha acabado de me casar, no mesmo ano assim que a gente começou o Guia da Semana, e eu falei, nossa, eu acho que eu fiz um movimento muito ruim da minha vida profissional. Quem é que vai imprimir 1 milhão de páginas? Eu fiquei imaginando os usuários finais ali, vendo, esse aqui é o restaurante que abriu na minha cidade, eu vou imprimir aquela página, e só assim a gente ganharia dinheiro. Te confesso que eu demorei uns 3, 4 meses para ter coragem, até que um dia eu cheguei e falei, gente... Que história é essa? Que história é essa? Quem é que vai imprimir isso tudo? Nós estamos quebrados, não sei o que e tal. E aí isso virou a piada, assim, de alguém que tinha se tornado sócio de um negócio que... E assim, realmente, eu nem sabia exatamente do modelo de negócio. Então, o exit, para mim, era bem distante, mas, sim, era o plano original, assim, quando a gente começou a construir o Guia da Semana, era desenvolver essa propriedade, desenvolver esse site, para ele ser vendido para um grupo de comunicação maior. Então, era isso que eu queria que a gente explicasse para essa diretoria. Acho que vamos dar um passo para trás, acho que é importante. Então. Nesse mundo de tecnologia, nem todos são de tecnologia. Vamos explicar para eles o que é esse tal de tão buscado exit. O exit é quando você consegue, diria assim, é o ato final, depois de você ter conseguido construir uma empresa, fazê-la crescer e você conseguir vender a tua participação, seja para um investidor estratégico, seja para um outro tipo de investidor que queira continuar tocando o negócio. Esse é de fato o apogeu, assim, quando a gente fala desse mundo de startups, o mundo de empreendedorismo, todo mundo quer ter um exit multimilionário. Mas a gente sabe que é que nem jogador de futebol, né?
Exato. Nós vemos alguns jogadores, esse aqui ganha não sei quantos milhões por mês. Gente, vamos pensar quantos jogadores de futebol existem pelo mundo. Então, ter um exit bem sucedido, é mais a raridade, é a exceção à regra. Sejamos sinceros, é a exceção à regra. Uhum. Mas é uma busca que move muitos empreendedores. E me move também. Me move. Então, na construção da Market Up, como era um projeto muito mais complexo do que o próprio Guia da Semana, né? O Guia da Semana a gente está falando de um site de conteúdo, que, óbvio, tem os seus desafios e tal, mas quando a gente fala de Market Up, que é desenvolver um RP, um PDV para milhares de empresas, esse exit fica muito mais na frente. Mas ao longo dessa jornada a gente já teve algumas captações de recursos e tal, o que te dá, assim, o gostinho. Você fala, opa, acho que eu estou no caminho certo aqui. Mas é o desejo de quase todo empreendedor de poder vender a sua empresa, tendo multiplicado aquele investimento que você fez em dinheiro, em horas de trabalho. Verdade. Para você, enfim, ter o seu colchão, fazer o seu pé de meia ali de maneira relevante. Isso foi que ano, Rodrigão? O do Guia da Semana? Guia da Semana. Nós vendemos para a RBS em 2008, mas os sócios permaneceram na operação até 2011. Então nós permanecemos até 2011 porque boa parte dos exits também envolvem o tal do período em que você tem que ir lá continuar entregando o resultado para você acessar o dinheiro que te prometeram ou que está acordado. Então tem isso também, né? O exit não é que vou dormir hoje dono da minha empresa, amanhã tô com o dinheiro na conta, tchau, vou viajar. Não, hoje, na verdade, cada vez mais, você tem um período que você tem que continuar na tua empresa entregando resultados para que você consiga capturar o valor de compra, né, ou de venda, dependendo do ponto de vista, que foi acordado entre as partes. Cara, eu passei por um processo de fusão e aquisição. Uhum. Foi a parte adquirida. Eu confesso, foi o período que eu mais aprendi, Rodrigão. Que eu mais aprendi, cara. Eu estava como diretor operacional da empresa. Cuidava toda a parte operacional, mas parte do financeiro também estava comigo. Enfim, a empresa nessa época estava abaixo, 90% da empresa estava abaixo de mim, assim. E foi a fase que eu mais aprendi, cara. Mais aprendi. E no final, eu assinei um contrato que nós assinamos, que era um grupo espanhol, né, que era dono da empresa onde eu trabalhava. Esse contrato era minha permanência, a permanência de mais alguns gestores durante 2 anos, gerando resultado. Sim, porque é muito difícil. Já aconteceu, né? Mas no passado, assim, vamos colocar no início dos anos 2000, era muito comum um grupo maior adquirir um menor, pagar tudo à vista e cada um segue sua vida. Hoje isso é cada vez menos frequente. Exatamente. Então quem está comprando, óbvio que sempre tem um valor envolvido à vista, mas ele está esperando que o grupo gestor ali daquela companhia que foi adquirida continue entregando resultados, porque ele está comprando um ativo que, se você para de pedalar, enfim, a bicicleta cai. E eu também aprendi muito, porque muito embora eu tivesse saído há não muito tempo antes, né, de uma instituição financeira como o JP Morgan, ter voltado a trabalhar com um grande grupo de comunicação, o grupo RBS, que à época, se eu não me equivoco, eles só eram menores, assim como grupo de mídia, eles só eram menores do que a Rede Globo Central. Sei, Rio né, São Paulo. a Rede Globo Rio-São Paulo. Eles eram realmente um grupo muito capitalizado, muito grande. Agora eles deram uma certa enxugada na operação, venderam lá Santa Catarina, que eles também eles tinham a concessão, mas eu voltei a me deparar com uma realidade mais corporativa. Então, poxa, precisamos aprovar um orçamento. Cara, a gente tinha que pegar o avião e ir para Porto Alegre para aprovar o orçamento da empresa que a gente tinha ajudado a criar lá atrás. Então, é um desafio. Você aprende a ter outras posturas, outros processos. Então, muito embora é tenso, né? Um período tenso, porque você está se acostumando a trabalhar com novas pessoas dentro de uma nova metodologia,
não deixa de ser um processo de aprendizagem também. Cara, sem dúvida. E aí, onde surge a Market Up nesse processo? Então, cara... Aí vocês estavam lá, tomando... Ô, diretoria, o Rodrigão tava lá, tomando whisky com os brother. O que nós vamos fazer agora? Qual que é o próximo desafio, né? Na verdade, a gente teve um lapso de tempo, assim, porque quando nós saímos efetivamente da operação do Guia da Semana, e isso foi no primeiro semestre de 2011, né, que cada um decidiu, porque cada um de nós, sócios, a gente teve a escolha de falar, puxa, eu quero continuar aqui no grupo, na RBS, ou focado no Guia da Semana, enfim. Mas, enfim, cada um tomou a sua decisão. Eu fui morar no Uruguai, a minha filha mais velha, que hoje está com 17 anos, tinha 1 aninho. Fui morar no Uruguai. Um outro sócio foi, enfim, deu um tempo, o outro virou sócio de restaurante. E foi exatamente esse sócio que é o que tinha me convidado lá atrás, quando eu saí do JP Morgan para começar o Guia da Semana, e que ele teve uma experiência como sócio de alguns restaurantes aqui em São Paulo, que ele se deparou com a situação de que os softwares em geral eram ruins ou caros. Softwares de gestão de restaurantes. Porque ele passou o que eles fizeram comigo lá com o financeiro. Lembra que eu falei, você trabalhou em banco, então você é o financeiro? Os sócios dele no restaurante era assim, você trabalha com tecnologia, então você vai cuidar do software aqui de PDV, RP. Ele falou, poxa, mas eu nunca trabalhei com isso. Mas você falou que é de tecnologia, então você cuida. E foi muito do insumo que ele trouxe nessa experiência como sócio, né, de alguns estabelecimentos assim, gastronômicos e tal, que ele falou, poxa, os softwares em geral, eles são ruins e ou são caros. Então foi lá em 2013, então tivemos aí um certo distanciamento de 2 anos, e aí ele falou, poxa, vamos tentar vir com um novo empreendimento, vamos tentar empreender. Eu também não me acostumei exatamente a uma vida um pouco mais calma assim no Uruguai, e aí nos reunimos novamente, e daí começou a Market Up. Só que digamos assim, a gente passou 2 anos pré-operacionais, 2 anos só rascunhando, esboçando, até que a gente fez o lançamento oficial da plataforma, que veio a ser em janeiro de 2015. Então foram 2 anos ali só gastando dinheiro e tentando, enfim, achar o melhor ângulo para desenvolver o tal do software, que ele teve assim esse insight de que existia uma oportunidade grande no mercado brasileiro. Mas esses 2 anos, qual foi o maior desafio? Foi desenvolver o software? Foi fazer o famoso market fit? O fit com o mercado? Qual foi o maior desafio desses 2 anos, Rodrigo? Eu só vou te falar que assim, foi de tudo um pouco. Tá. Foi desde a marca, e aí posso confidenciar aqui para a tua audiência, a marca que, antes de ser Market Up, que eu realmente não me lembro quem falou, puta, esse nome anterior é ruim, vamos pensar num novo, e aí surgiu o Market Up. Era muito ruim o nosso nome. A gente chegou a fazer logotipo e tal, era iVolvex. Não me pergunte por quê. Certo. Tinha aquele izinho para dar um ar de internet, tecnológico, internet e tal. Mas aí, então assim, a gente teve problemas desde posicionamento de marca, vamos colocar assim, mas muito de market fit. Para vocês terem uma ideia, em 2014 a gente teve a Copa a Copa do Mundo foi no Brasil. E a Market Up era para ser, a princípio, um RP e um PDV para hotéis, pequenas pousadas. A gente fala, putz, imagina o movimento que vai ter no mercado brasileiro, tal, com a Copa do Mundo de futebol. Só que aí depois a gente pensou, falou, putz, cara, isso aqui vai ser muito nichado. A gente precisa ter um produto mais horizontal, que sirva não só para o hotel, mas para uma padaria, para um restaurante, para uma loja de material de construção. Então a gente tem que esboçar tudo de novo o projeto. Então eu diria que foi assim, menos código e muito mais estratégia, assim, estratégia, regras de negócio, próprio marketing e tal. E foi por isso que a gente ficou
nesse período de 2 anos. Hoje, olhando, dá um certo orgulho e fala assim, pô, beleza, a gente deu muita cabeçada e tudo mais, mas isso também nos ajudou a amadurecer e a ganhar musculatura. Mas quando você tá no olho do furacão, vendo só conta para ser paga e sem nenhum ingresso de dinheiro, não é exatamente confortável. Não é confortável. Não é confortável. Mas no final, a gente ficou muito confiante no produto que surgiu em 2015. Assim, esses 2 anos nos deram uma maturidade interessante para falar, putz, a gente tem confiança, firmeza de que esse produto pode sim decolar. Não que fosse uma certeza absoluta, porque isso é empreender. Sim. Você pode fazer e dar absolutamente errado. Mas a gente teve assim, me lembro que a gente tinha uma boa energia, assim, de confiança mesmo de que o negócio decolaria. Quero te fazer 2 perguntas nesse sentido. Perguntar, quem que é o teu cliente hoje, teu público-alvo hoje? Tá. Mas já sabendo um pouco da tua resposta, eu gostaria de fazer um contraponto. Vocês já começaram com esse público-alvo ou vocês delimitaram no começo e cresceram depois? Primeiro fala que é o seu público-alvo, depois... Tá. O nosso público-alvo dentro da MarketUp, como software de gestão, é fundamentalmente no popular as PJinhas, ou as PMS. Certo. Ou seja, toda pequena e média empresa brasileira. Uhum. Principalmente aquelas que estão dentro do programa do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional, para quem não sabe? São empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano, que é tipicamente um pequeno negócio brasileiro. Isso envolve desde o microempreendedor individual, então aquele cara que está realmente começando, às vezes não tem nem funcionário, né? Porque muita gente pensa, o microempreendedor individual não pode ter funcionário, ele é individual. Não, gente, o MEI pode ter um funcionário. Então, a nossa ferramenta ela surgiu e esse já era o público-alvo desde o nascimento da MarketUp e continua sendo, desde o microempreendedor individual até o que é chamado de EPP, a empresa de pequeno porte, que é aquela empresa que já está no limiar de romper o simples, né? Aquele faturamento de 4,8 milhões por ano. Então, esse é o nosso público-alvo, e aí fazendo um outro recorte, principalmente de empresas do varejo. Tá. Então, lá atrás, a gente tomou uma decisão de falar, bom, o mercado brasileiro, de acordo com o Sebrae, conta com 20 milhões de pequenas empresas. E para quem não sabe, gente, assim, às vezes a gente confunde, né? Porque a gente vê as grandes marcas e pensa que o pequeno negócio é irrisório ou que ele não tem, enfim, relevância na economia. 99% dos CNPJs no Brasil são de uma pequena ou média empresa. E isso representa um universo de 20 milhões de PJinhas. Quando a gente olhou para esse mercado, o primeiro recorte que a gente fez foi: a gente vai atender o comércio / varejo ou nós vamos atender serviços? E entendemos à época que a parte do comércio e varejo era a parte que estava mais carente de softwares de gestão, de controle financeiro, de emissão de documentos fiscais. Era esse público mais carente. Então, até hoje, a grande presença da MarketUp como software, desses mais de 200 mil usuários que você comentou no início, eles são notadamente varejistas. É a padaria aqui da esquina, é o restaurante por quilo, é a lojinha de roupas aqui do bairro. Então, são esses comércios que compõem majoritariamente a nossa base usuária. Então, que continuam sendo o nosso público target e que eram, sim, a nossa hipótese lá de trás. O que aconteceu com o decorrer dos anos foi que uma parte desses pequenos negócios prosperou. Então, há alguns anos, a gente começou a receber algumas ligações de usuários e a gente sempre teve uma relação íntima com esse pequeno empresário. Pô, o cara tem uma relação de confiança, porque eu entrego um software que ele pagava uma grana importante de graça.
Então, a relação de confiança que a MarketUp tem com esse universo de usuários, que são pequenos empresários, pequenos e médios empresários, é muito grande. E alguns deles começaram a nos procurar há alguns anos, falando assim, vou ter que parar de usar a MarketUp. A gente entrou em desespero, falou, mas por quê? Teu negócio não foi para frente, você fechou, infelizmente. Pelo contrário. O software está dando problema. Falou, não, pelo contrário. Eu prosperei e eu rompi a barreira do simples. E aí a gente começou a se debater, porque começou a ser um relato frequente. Só que lembra que a gente tinha nascido para atender as empresas do Simples Nacional. Até que depois de muita discussão, a gente falou, a gente está deixando dinheiro na mesa. Então, a gente não precisa ir contra o nosso próprio espírito de ter desenvolvido um software gratuito para as PMEs, só que para as empresas que já são um pouquinho maiores, eu não preciso ser mais gratuito. Então, a lógica que a gente criou foi, PME, eu te ajudei até esse ponto. Agora é um pouco da hora de talvez você me dar um give back pagando por uma solução que você já pagaria no mercado e pagaria muito mais. Então foi aí que a gente lançou uma versão da MarketUp chamada MarketUp+, que ela aí sim nasce paga, né, dentro do modelo de SaaS, mas de baixíssimo custo, para que a gente pudesse subir na pirâmide. Então eu comecei bem na base da pirâmide, das empresas bem pequenininhas, e hoje eu ainda atuo principalmente com a base da pirâmide, mas eu já fui um pouquinho para cima, já peguei o que eu falo brincando do pequeno sofisticado. É o cara que ainda é um pequeno e médio negócio, mas ele já tem uma demanda diferente, um nível de sofisticação para administrar o negócio maior. Né? Tá Sim, mais estruturado. Mais estruturado. Cara, vou te usar como professor agora. Boa. Diretoria, nessa hora você deve estar pensando a mesma coisa que eu, embora eu tenha conversado com o nosso amigo Rodrigo aqui nos bastidores. Rodrigão, você fornece o software de graça. Vamos falar de modelo de negócio. Como é que você ganha dinheiro? Essa é a pergunta que surge desde a fundação da MarketUp e até hoje, quando eu faço as apresentações para um potencial cliente novo, etc. E aí eu vou dividir essa resposta em 2 momentos, Emerson, porque realmente essa foi a nossa história. Quando a gente começou a MarketUp, e sendo muito transparente com você e com a tua audiência, com a diretoria, como você chama, a gente não tinha muito ideia de como iríamos, na prática, monetizar o produto. Mas a gente tinha um modelo ou um conceito por trás do que a gente estava criando, que é o que depois na bibliografia foi conhecido como o tal do Product-Led Growth. Você cria um produto, se esse produto realmente mostrar musculatura, mostrar sofisticação, ele vai atrair naturalmente uma audiência, né, um público muito relevante. E você ter um público relevante é o que você precisa para monetizar de alguma maneira. Guardadas todas as proporções, é o que a gente vê muito na história de empresas bem-sucedidas de internet. É a história do Google, né? Quando o Google surgiu como um produto muito sofisticado para busca, os mais novos não vão lembrar ou não tiveram acesso a isso, mas poxa, os buscadores não eram exatamente, não traziam as respostas que eram tão assertivas assim. Então, o que o Google fez? Um produto que realmente indexou a internet de maneira inteligente e muito eficaz. Com base nisso, atraíram milhões e milhões de usuários. Com esses milhões de usuários, eles começaram a se monetizar através de publicidade. É o que a gente viu depois com a Meta, é o que a gente está vendo agora com o WhatsApp. É o mesmo caminho. Mesmo modelo. E o que a gente está enxergando agora no Brasil com o TikTok. Mesmo caminho, a mesma metodologia do tal do Product-Led Growth. A gente tinha esse pensamento na cabeça. Então, eu quero criar um software de gestão e de automação de vendas que seja bom o suficiente, que ele tem que atrair ou ele vai atrair milhares de PMEs para utilizarem, e quando eu tiver essas milhares de PMEs, eu vou achar algum modelo comercial.
E depois de alguns anos, então a gente continuou gastando dinheiro, tá? Então a gente teve um período de 2 anos pré-operacional, aí depois a gente colocou o software no ar, só que imagina que a gente começou com 0 usuário. Aí no final do mês 1 eram, sei lá, 100 usuários. Até eu ganhar massa crítica de usuários, se passaram alguns poucos anos, mas se passaram alguns anos. E a gente ali sustentando, bancando. Até que quando a gente já tinha, acredito que na época nós tínhamos, sei lá, 50 mil usuários, que já era bastante para um RP e para um PDV, nós começamos a fazer algumas tentativas de monetização. E a primeira delas passou exatamente pela publicidade. Como nós provavelmente pela nossa experiência lá do Guia da Semana, que era um site que era muito bem comercializado e o nosso modelo à época era 100% em mídia digital, a gente começou a utilizar a MarketUp como uma plataforma de mídia B2B. Certo. Então esse foi o primeiro momento em que a gente começou a fazer dinheiro com a MarketUp, né? A transformando numa ferramenta de publicidade. Logo em seguida, a gente começou a comercializar alguns dados junto à indústria. Então imagina que, sei lá, as grandes cervejeiras, as grandes empresas de bens de consumo, elas são sedentas por ter informação. Elas têm esse monte de informações do varejo de grande porte. Mas elas têm uma carência ou uma cegueira enorme quando ela quer saber, poxa, o que está acontecendo com a venda de protetor solar no pequeno varejo de bairro? Esse dado meio que não existe, está super pulverizado. A MarketUp começou a ser esse provedor de dados. Então, essa segunda linha de negócios, que eu gosto de chamar de Analytics, foi onde a gente começou também a somar a linha de receita. E eu culmino essa primeira fase com o nosso Marketplace, que tem uma visão bem ampla. O que eu chamo de Marketplace? Imagina que eu tenho lá, ou tinha à época, 60 mil pequenas empresas. Essas pequenas empresas precisam repor estoque, assim como contratar serviços para eles operarem a vida deles como pessoa jurídica, não como pessoa física. Então, contratar linha de crédito, ter uma empresa de cartões, né, as maquininhas de cartão, meio de pagamento e tal. Uhum. Então a gente montou um grande marketplace que unia desde players da indústria para aquele mercadinho que queria repor mercadorias, mas também que tinha uma série de ofertas de serviços, então crédito, adquirência, etc., para que aquele pequeno negócio, que era o nosso usuário, pudesse operar. Essas 3 linhas de receita eu chamo conceitualmente de receitas indiretas. Por que eu chamo assim? Porque o meu usuário continuou pagando 0 para usar o software e eu me rentabilizava como plataforma fazendo negócios com grandes empresas, os anunciantes, os compradores de dados ou as empresas que estavam presentes no marketplace. Foi muito legal, a gente continua com esses mesmos modelos, só que qual que era o problema que a gente enfrentava? A MarketUp não deixa de ser uma software house, né? Uma casa de software. Uhum. Como casa de software, o meu principal custo são as pessoas. Né? São os desenvolvedores, as pessoas da equipe comercial, suporte, etc. Então eu tinha um custo fixo, só que minha receita era uma montanha-russa. Porque projeto de publicidade você não fecha todo mês, projeto de venda de dados a mesma coisa, o marketplace você precisa de muito volume. Até que a gente tomou uma decisão de complementar essa primeira etapa das receitas indiretas com aí sim o modelo que foi um divisor de águas para a MarketUp, que foi a MarketUp deixar de ser um software 100% free para ser um software freemium. Ok. Onde tudo que é essencial para essa pequena e média empresa gerenciar o seu negócio é de graça e segue sendo de graça, sempre quando a empresa for do Simples Nacional. Só que tudo que for desejável, for um algo a mais, o famoso plus a mais, ele passa a ter a opção de contratar. Sensacional. E a gente começou a se inspirar assim, em ferramentas que usamos no dia a dia.
Então, sei lá, Spotify. Você pode usar o Spotify de graça. Você tem alguns inconvenientes. Você tem que ouvir a propaganda, você não coloca a playlist na ordem que você quer. E você pode contratar lá o pacote Spotify, como eu contrato lá o Spotify Família, e beleza. E aí eu tenho um serviço de valor agregado diferente. Pacote de valor. Pacote de valor. A gente começou, Emerson, essa jornada de vender plugins ou add-ons há 3 anos. E da base de usuários da MarketUp, que hoje são cerca de 200 mil empresas que corriqueiramente utilizam o nosso software, nós fechamos setembro, a gente não tem ainda o número de outubro, mas o mês de setembro, com cerca de 70 mil empresas dessas 200 mil como pagantes. Então são 70 mil empresas que nos deram a possibilidade de ter a desejada receita previsível. Essa é a busca. Que eu vendo tickets pequenininhos, mas que somados nesse volume todo acabam sendo uma receita bastante representativa. Então, voltando à tua pergunta para ser mais objetivo, hoje a minha melhor forma de rentabilização é através da comercialização de plugins dentro da plataforma. Para quem trabalha com tecnologia, é quase a famosa cauda longa. Sim. Para quem trabalha em tecnologia, estou ouvindo a gente vender muito de uma coisa pequenininha. É isso. E que é muito diferente do modelo tradicional de RPs e PDVs, né? Quando a gente... E o Brasil é muito rico em empresas de software, né? A gente tem até empresas com ações na bolsa aqui de valores e tal. A gente tem realmente... Nós temos um mercado que é contabilizado com aproximadamente 8 mil empresas de software de gestão e de automação comercial. Então, é gente pra dedéu. Só que todas elas costumam ter um único modelo comercial, que basicamente eu te ofereço o software se você me pagar uma mensalidade. A gente procurou tirar essa barreira do pagar a mensalidade. Cara, você usa o software de graça. Se você quiser contratar algo que faça sentido para o teu negócio, beleza, você vem aqui e contrata. Mas a nossa lógica foi tirar a barreira inicial de colocar um preço logo de cara. Não é fácil, eu mesmo me debati. Não é fácil, mas do meu ponto de vista, com uma pessoa de mais de 20 anos desenvolvendo software, desse mercado de tecnologia. Para quem está ouvindo a gente e é de software, para essa diretoria que trabalha com soluções de software, cara, a receita recorrente e o software como serviço, seja ele integral ou parte do seu software, ele tem que estar no seu planejamento estratégico todo ano como uma meta. Porque é isso que vai fazer o seu software sair desse modelo... Vou colocar um modelo antigo e não rentável, de você vender licença ou vender, mensalidade. O que eu vejo hoje cara, a empresa que não tiver pensando nisso para o futuro, Rodrigão, olhando para o software como serviço, nem que seja parte disso como serviço, e como é que eu gero receita recorrente, não vai existir. Essa foi a hipótese que a gente tinha lá atrás, ou na verdade não tão atrás assim, estou te falando de um movimento de 3 anos para cá, e que de fato se provou muito positiva. E a partir daí a vida da MarketUp como companhia mudou da água para o vinho. Porque eu me lembro claramente, quando a gente abria um mês, que nem estamos agora gravando aqui no dia 4 de outubro, beleza. Eu sei com bastante precisão qual vai ser o meu faturamento... Desculpa, 4 de novembro, né? Eu sei com bastante... Assim, com um bom grau de acerto, qual que vai ser o meu faturamento de novembro. Se os meus sócios, e eles me faziam a mesma pergunta há, sei lá, 5 anos, eu falo, cara, não sei, porque depende dos projetos que a gente fechar, depende das publicidades que forem acordadas e tal. Então, essa agonia que a gente passava muitas vezes
Não que não existam desafios, existem vários, assim. Mas hoje a gente passa bem menos. Porque é a beleza de você ir empilhando, acumulando receita. Exato. E isso, assim, a gente teve que aprender muito, porque nós não viemos desse mundo de... A gente veio do mundo da publicidade, de vender publicidade. Então a gente teve que se acostumar desde a nomenclatura, né, aquela sopa de letrinhas de SaaS, ARPU, churn, não sei o que e tal. Então a gente teve que voltar para a escola, digamos assim, para aprender e também aprender a executar dentro desse novo modelo. Mas o que você falou é muita verdade. Assim, o que a gente mirava lá atrás? Eu vou vender tickets pequenininhos, mas para muitas milhares de empresas. Se a gente for bom executor nesse sentido, putz, a gente vai ter um negócio próspero pra caramba. Até agora tá dando certo. E você falou uma palavra em inglês, né, o churn, e controlando a evasão, né? Provendo, você falou provendo um plus, né? Esses plus a mais, nada mais é do que você fornecer um serviço ou mais valor, um serviço agregado com mais valor, para que você tente controlar, no base do valor agregado, a tua evasão. Porque, cara, a gente sabe... Não, eu não vou ficar aqui, porque senão, se a gente for falar de software, a gente vai passar o dia inteiro aqui. A gente vai ficar 2 horas aqui, porque a gente vai entrar num negócio... Mas é bom a gente falar, para relembrar aquele que a gente comentou fora, né? Uhum. O carvão fora da fogueira esfria. Então é bom colocar de novo essa galera do software dentro da fogueira. Quando a gente está no calor do dia a dia, a gente esquece do famoso CAC, custo de aquisição. Sai um cliente da nossa base, seja ele grande ou pequeno, para você conquistar outro para colocar no lugar dele, cada um vai ter o seu custo de aquisição. Sim. Muito ou pouco, cada um vai ter o seu. E muitas vezes, para a gente que fornece software como serviço, você demora meses para recuperar esse custo de aquisição desse cliente. Sendo que se você trabalha o churn, controla a evasão, cara, você não está tendo custo de aquisição porque ele já está dentro da sua base. O que você está falando, assim, ontem, nessas discussões de orçamento para o ano de 2026 e tal, a gente estava discutindo exatamente isso. Muito embora a Market Up não tenha um CAC muito alto, porque eu consigo atrair o quê? Pela gratuidade. Sem dúvida. Então, meu custo de aquisição, ele é bem baixo. E a gente conta com várias parcerias, com entidades renomadas dentro desse mundo de pequenas empresas, como o Sebrae, BNDES, etc. Só que a gente estava discutindo exatamente isso, que no popular é o tal do trazer cliente novo sempre custa mais caro do que manter o atual. Ponto. E o que você está falando do churn é um dos principais pontos de atenção que a gente tem na Market Up, dentro desse aprendizado de comercialização de microserviços, como eu também gosto de chamar, porque eu falo, pô, eu já tenho esse cara, ele já está utilizando o meu software e ele já contratou algum plugin, algum add-on. Poxa, eu tenho que fazer de tudo para esse cara continuar e renovar, né? E renovar. Porque aí o valor que ele vai ter ao longo do tempo para mim, sem dúvida, vai cada vez crescendo mais. Então, se eu gastei R$10 para trazê-lo, só como um exemplo aqui hipotético, quanto mais tempo ele fica na minha plataforma como um usuário pagante, poxa, os 10 que eu gastei para adquirir pode virar 100, pode virar 200. Exatamente. E é um trabalho bem árduo, né? De você não se preocupar só com o dinheiro novo, mas se preocupar em manter o que você já construiu. Esse talvez seja um dos grandes pontos que a gente tem discutido bastante assim na Market Up, porque, por um lado, como pessoa de vendas, pessoa de negócios, você tem o costume de mirar sempre no dinheiro novo, né? Cara, a experiência que eu tenho, assim, eu trabalhava com software que o custo de aquisição era muito alto. Tá. Vamos pensar, para quem está assistindo a gente, o custo de aquisição da Netflix também é muito alto. E muitas vezes, vou usar esse exemplo dessa empresa com N, já falei o nome dela, mas... Cara, como a sua mensalidade é muito baixa, a minha mensalidade também era muito baixa, eu levava de 12 a 18 meses para pagar. Para ter esse ponto de equilíbrio. Para pagar o CAC, o custo de aquisição desse cliente. Uhum. A partir de, vamos imaginar que fosse 12 meses. Às vezes
levava um pouco mais. A partir do 13º mês eu começava a ter lucro com esse cliente. Mas óbvio não. Como eu tinha contrato com ele anualizado, era um contrato anual, eu sabia que na segunda renovação... É onde você ganhava dinheiro. É onde eu ganhava dinheiro. Mas até a segunda renovação, eu tinha que... E aí vai aquilo que a gente sempre comenta. Cara, vamos mapear a jornada do cliente e tentar fornecer uma experiência de valor para ele em todos os pontos da jornada, para que ele continue com o nosso software para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta renovação. Porque a partir da segunda, entre captar um novo cliente e fazer uma ação para manter esse cliente, a minha prioridade... As duas são prioridades sempre no negócio, né, gente? Mas a prioridade estava aqui. Porque para mim, como você começou agora, já entro com o mês ganho. Já entro com o mês ganho, exatamente. Com o mês ganho. Ou com uma previsão muito fiel do que vai ser aquele mês, né? E essa lógica, assim, aí realmente que a gente começou a degustar muito dessa beleza do modelo de negócios do freemium, de receita recorrente. Cara, assim, é muito gostoso quando você começa a ver efetivamente a receita empilhando. Mas você tem vários gatilhos que você tem que ficar alerta. É o churn, por um lado, é o custo de aquisição que tem que ser mantido controlado, é o lifetime do cliente, do usuário, agora. Segunda que tem que ficar terceira. Quanto mais esticado, melhor. Então você começa a brincar, né, ou a simular vários cenários e você tem que, assim, como gestor de uma software house que atua nesse modelo, você tem que estar atento a todas essas variáveis, a todos esses gatilhos. Né? Eu comento essa... Eu comecei a falar sobre isso porque você falou da sopa de letrinhas no começo, né? Do LTV, do churn, enfim. Mas o que eu vejo é que na emoção ou na oportunidade, eu vejo muito gestor de software, founder ou dono de negócio, vamos dizer assim, esquecendo de olhar para tudo isso, cara. Esquecendo ou não olhando para isso, sabe? E é extremamente importante a gente olhar para esses itens que você falou agora. E talvez o que eu comentei mais para trás aqui no nosso bate-papo, de eventualmente você ter sócios que se complementam, talvez isso seja um grande valor de você ter um business em sociedade. Né? Às vezes quando você é uma cabeça só pensando, você não tem tempo ou talvez não tenha as habilidades para conseguir enxergar aquela mesma situação de ângulos diferentes. Então, que você fala assim, puta, às vezes o gestor, né, o proprietário, enfim, o gestor de uma empresa de software não tá olhando para variáveis como, sei lá, churn e tal. Por quê? Putz, às vezes porque o cara é um baita de um comercial, mas Exato. Comercial, aspas, a moda antiga. O cara vai trazendo dinheiro novo, mas não tá muito preocupado com essas métricas que são importantes. E talvez essa sociedade que a gente conseguiu desenvolver ou aprimorar nessa história de Market Up é o que nos faz fortes como empresa, assim, de um puxar o outro, que nem eu falo, pô, eu tenho uma tristeza que eu nunca consegui programar nada, né? Eu não sou tecnólogo, não sou programador, e por conta disso eu sou enrolado corriqueiramente quando, sei lá, eu preciso de um prazo. Eu falo, pô, quanto demora isso? Ah, demora 2 meses. Eu falo, será que demora 2 meses? Mas mesmo sendo uma brincadeira, eu falo, eu tenho essa tristeza, mas ao mesmo tempo eu confio que aquela outra equipe, aquele outro sócio, ele traz essas habilidades que vão acabar dando um caldo pra gente, como companhia, ser mais forte, ser mais resiliente mesmo. Então, enfim, eu vejo dessa maneira. Assim. Cara, eu queria que a gente falasse um pouco, Rodrigão, sobre o fator tempo. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma era do imediatismo. Sim. Você falou que tem 47, eu tenho 45. Então, quando eu comecei a trabalhar, nem rede interna nós tínhamos na empresa. Se você quisesse passar um arquivo pro seu chefe, você tinha que gravar no disquete e levar para ele baixar no computador dele. Ele revisava o relatório, salvava revisado alguma coisa, te mandava de volta pelo disquete. Sim. Então, a gente é de um tempo que não tinha esse imediatismo de hoje, mas não no sentido do trabalho, no sentido da pessoa querer abrir uma empresa. Você não é o primeiro que eu vou comentar isso, e nem será o último. Hoje a galera quer abrir uma empresa de software e acha que no primeiro ano ela vai ficar rica.
eu vou fazendo um retrospecto pelo que você falou e lembrando de uma colega minha, uma grande amiga minha, que está nessa empreitada de software voltado para a questão do cuidados de idosos. Ela está há 2 anos entendendo qual é o ângulo que ela vai colocar esse software no mercado. Ela está 2 anos para fazer o fit, esse market fit do software. Aí você comentou comigo, pô, Emerson, a gente ficou 2 anos programando, depois a gente ficou mais X tempo sustentando, a gente ficou mais X tempo com o modelo de negócios que ainda não estava com a rentabilidade que a gente queria, aí chegou. Cara, é um desafio vencer o tempo, né? Tem que ter paciência, não, tem que ter muito trabalho e saber que o tempo é um fator que faz parte do negócio. Tem que ter, assim, eu vou falar muito o jargão que a gente ouve aí no mundo das startups, né? Às vezes o cara fala, melhor feito do que o bem feito. Teste rápido, erre rápido e tal. Isso me dá uma certa ojeriza, assim, mas eu sou um cara, assim, eu tenho essa preocupação de ver as coisas acontecendo, ainda que errado. Certo. Pra eu falar, tá, esse aqui não é o caminho. Quer dizer que a nossa história agora, completando 10 anos de marketing, porque a gente sempre foi assim, testa rápido, erre rápido. Não, pelo contrário, até hoje a gente tem, às vezes, discussões que levam meses. E aí eu paro pra pensar e falo, putz, e se a gente tivesse decidido por isso há 2 anos, cara? Quanto a gente já não poderia estar melhor hoje? Então, assim, o tempo, de fato, ele é fundamental. Se você perder muito tempo, é bem capaz que você morra. Perca o time. Morra como negócio. Perca o time, literalmente. Perca o time. E aqui eu vou trazer uma experiência real. No ano de 2019, a MarketUp vinha num crescimento assim muito interessante. E foi o que atraiu o nosso primeiro investidor institucional, que foi o Banco Bradesco, né, através do Fundo de Inovação do Bradesco, o Inovabra. Eles investiram na MarketUp em 2019. No final daquele ano, nós chegamos a ter... Porque quando do investimento do Bradesco éramos em, sei lá, 20 pessoas, todas fazendo de tudo um pouco, a gente começou a estruturar o time. Naquela época era, poxa, se você recebe o investimento de alguém, estruture time, contrate pessoas e tal. A gente chegou a ter por volta de 110 profissionais trabalhando na MarketUp. Mudamos para um escritório nosso ali, deixamos o coworking. E todos vão lembrar da infeliz pandemia Covid-19. Quando chegou de fevereiro para março de 2020, a MarketUp tinha perdido metade da base usuária, porque vamos lembrar que os pequenos negócios estavam todos em lockdown, né? Os restaurantes não podiam abrir. Então eu perdi metade da minha base usuária de um mês para o outro. As linhas de receita que eu comentei, que eram as que a gente fazia à época, eu não tinha ainda o modelo de plugins, era o modelo de vender publicidade, vender dados. Dá para imaginar que esse dinheiro secou, desapareceu. E muito infelizmente, eu digo, se a gente não tivesse readequado a empresa para um novo momento, eu não estaria aqui para contar essa história, ou estaria aqui para contar uma história que terminou de uma maneira infeliz. Então a gente teve sim que readequar o número de pessoas que trabalhavam conosco, tivemos que correr atrás de novas linhas de receita e foi muito daí que surgiu a estratégia do freemium. Então eu falo, não foi porque a gente fez um MBA em Harvard e nossa, não, é um pouco pela necessidade, assim. Falo, cara, a gente precisa descobrir alguma maneira de ter uma receita mais frequente, mais recorrente. Então o tempo, de fato, é super importante. E como eu sou uma pessoa muito preocupada e meio até agoniada com isso, isso é algo que me move. Então, assim, se eu tiver que tomar uma decisão, ainda que eu me equivoque hoje, ao invés de procrastinar por mais, sei lá, 3 semanas, eu provavelmente vou tomar a decisão hoje com os ônus e bônus que ela pode trazer. Sim. Porque sempre vai ter, né?
A nossa decisão ela nunca vai ser uma decisão 100% assertiva, né? Cara, a gente tem um negócio muito louco que a gente desenvolveu desde a época do Guia da Semana, assim, e que é o nosso mantra até hoje. Às vezes quando alguém tira férias, muito embora, enfim, e todo mundo, não é novidade pra ninguém, no mundo corporativo já é um pouco assim, no mundo do empreendedorismo é ainda mais latente. Você pode sair de férias, mas você não desliga. Né? Fala assim, ainda que você vai fazer um safari não sei aonde, não tem como você desligar 100% do tempo teu celular, teu e-mail, teu WhatsApp, etc. Uhum. Então a gente sempre desenvolveu um mantra que era assim, quando alguém, sei lá, está inacessível por algum motivo, os que ficam, a gente fala, cara, eu vou tomar a melhor decisão possível pensando no nosso negócio, na nossa lojinha aqui. Se der errado, ou se a decisão trouxer consequências ruins, eu vou ter pelo menos a leveza de que eu tomei uma decisão pensando no bem da nossa empresa. Eu não fiz algo de má fé, eu não fiz algo, sabe, em nenhum sentido ruim. Então a gente desenvolve até hoje. Tanto é que um dos nossos sócios, ele foi fazer um MBA nos Estados Unidos, ficou 2 meses e meio, 3 meses, muito voltado assim aos estudos. A gente se falava uma vez por semana, ali meio que para passar as principais informações, e o direcionamento dele voltou àquele popular que a gente tinha lá de antes. Cara, tomem as decisões que vocês precisarem, pensando no bem da nossa empresa. Se der certo, muito que bem. Se der errado, beleza, estamos todo mundo junto aqui e a gente vai seguir tocando esse barco. Sensacional. Cara, MarketUp, que eu vejo, além dela ser um software de gestão, estou usando a tua empresa como exemplo, mas diretoria, é o conceito, vamos falar do conceito. Ela é um software de gestão que no final do dia ela vai prover dados para esse empreendedor tomar a melhor decisão para o negócio dele. Decisão de curto, médio e longo prazo. Queria que a gente batesse um papo aqui sobre qual que é a importância desses dados para esse empreendedor, qual que é a importância desse empreendedor tomar decisão baseada em dados versus a não baseada em dados. Cara, eu diria que é fundamental, assim, né? Às vezes a gente tem essa coisa do, o empreendedor de pequeno porte, ele tem as coisas na cabeça, ele vai tocando o business ali. Talvez essa geração de negócios esteja chegando ao fim, né? Se ainda que você tenha um pequeno empreendimento, se você não tiver um domínio muito forte das informações, né, da dinâmica do teu próprio negócio, eu diria que você está meio que fadado ao fracasso. Ainda que sejam informações muito básicas, assim, que a gente fala que são básicas. Então, assim, poxa, às vezes eu faço essa pergunta assim, você que é empresário de pequeno porte, você olha o teu extrato do banco pessoa física? Olho, lógico, para ver se não tem uma despesa que me debitaram ali e eu não estou ciente. Eu falo, cara, por que você não faz a mesma coisa na pessoa jurídica? O extrato do banco da pessoa física se assemelha muito ao fluxo de caixa de uma empresa. E muitos empresários ainda, infelizmente, negligenciam o fluxo de caixa. Tô tocando a minha vida aqui. Então, te respondendo, e ainda mais que eu venho dessa escola, mais voltada para o financeiro, eu acho fundamental, cara. Eu ainda vejo que parte do público, assim, em geral, né, das PMEs, e eu entendo plenamente, né, o empresário de pequeno e médio porte, ele tem que ser meio que multifacetado, porque vamos imaginar aqui que somos sócios de um mercadinho. A gente chega de manhã no mercadinho, a gente tem que abrir o caixa, a gente tem que receber fornecedor, a gente tem que cuidar do funcionário que eventualmente está com um problema e a gente tem que, enfim, fazer a gestão ali daquele funcionário. Eu tenho que me preocupar se a gôndola está bem vistosa para que o consumidor possa, enfim, adquirir mais produtos. Eu tenho que me preocupar se a maquininha de cartão está funcionando. Então, eu entendo que a vida de um PME
é absolutamente maluca. Maluca. Principalmente falando de um comércio, né? Que é basicamente de segunda a segunda, enfim, é um negócio doido. Mas se você deixa passar um pouco dessa questão analítica, o teu negócio se empobrece muito. E o que eu ia comentar é que eu ainda vejo muitos pequenos e médios empresários que estão mais atentos ou estão só atentos à parte regulatória ou à parte fiscal, que é assim, eu vou usar a MarketUp porque eu preciso emitir nota fiscal. Legal. É mais um usuário para a nossa ferramenta e vai ser muito bem atendido por nós. Mas o que a gente mais quer, como, sabe, empresa de software que nasceu para atender o pequeno, é que ele se preocupe também não só em emitir a nota fiscal, mas em controlar o estoque. Entender as mercadorias que estão terminando para ele poder fazer reposição sem ter quebra, né, sem ter interrupção daquele produto dentro da sua loja. Que ele se preocupe sim em olhar para uma demonstração de resultados. Que ele se preocupe sim em olhar o tal do fluxo de caixa, que é o extrato bancário da empresa que ele gerencia, que ele administra. Então, mas isso é muito cultural, isso leva tempo. Mas, por outro lado, vendo o copo meio cheio, eu falei um pouco do copo meio vazio, né? Mas vendo o copo meio cheio, eu acredito que muito dessa nova geração de empreendedores, empresários, muitos deles assumindo negócios de família, né? O dono da padaria, ele vai envelhecendo, ele fala, filho, agora você já estudou, etc e tal, deixa o papai viajar aqui que, poxa, é tua hora de tocar o business da família. Eu vejo que essa geração ela é mais antenada, ela é mais digitalizada. Tá. Ela não quer muito ficar com um caderninho ali anotando, ela não quer gravar na cabeça. Tem um outro exemplo que a gente fica brincando no escritório que é, se a gente pensa na geração mais atual, essa geração mais atual não sabe o endereço de nada, né? A gente sabia o endereço dos lugares. Você fala, eu vou no restaurante tal. Você fala, fica na Alameda XPTO. Por aqui, por aqui, por aqui. Hoje a gente está se desacostumando com isso. Vou no restaurante tal. Beleza, mete no Waze ou no Google Maps ou no Maps lá da Apple e tá, você chega. Você não sabe mais. O empresário de hoje também, ele não quer ficar gravando nada muito na cabeça. Mas se ele começa a ter os dados de forma acessível, ele começa a utilizar melhor. Mas essa é uma jornada de gerações, né? Exatamente. Gerações. Você tinha comentado comigo nos bastidores também, fazendo um jabá do teu software, sobre a questão da reforma tributária, né? Que quem utiliza a tua ferramenta... Tô falando da ferramenta dele, mas... olhando para softwares que fazem essas atualizações, é a mão na roda, porque também você não precisa ficar se preocupando. É mais uma coisa que você não precisa ficar se preocupando. Sim. E pelo que você comentou comigo, o MarketUp tem essas atualizações, né? Tem. A reforma tributária talvez seja um dos fatores que mais impactaram o mundo do software de gestão e de vendas, né? De PDV, frente de loja, sei lá, nas últimas décadas. E a reforma tributária tem impactos concretos a partir de janeiro de 2026. Então, tá logo aí. E eu posso falar com relativa propriedade, embora eu não seja um grande especialista na parte tributária e tal, porque eu faço parte de uma associação chamada AFRAC, que basicamente eu poderia chamar da Associação Brasileira da Automação Comercial. Certo. Na verdade, o nome correto é a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços. E lá dentro, a gente reúne empresas de diferentes setores que têm a ver com comércio e serviço. Então, isso envolve o hardware. Então, os nossos associados dentro da AFRAC envolvem empresas de hardware, empresas de software, empresas de meios de pagamento, porque tudo isso faz parte do comércio e serviço. Bem, a nossa agonia ali como associados à AFRAC é exatamente falar, cara, essa reforma tributária vai chegar e o primeiro impactado é a software house. E aí eu tenho dois chapéus, né? O chapéu de associado à AFRAC como software house, falo, tá, e o que a gente tem que fazer? E também o papel de, né, o chapéu de
sócio da MarketUp, que é uma empresa de software que eu preciso me adequar a isso. Mas para dar tranquilidade para todo mundo e para a tua audiência, diretoria, de fato, como outras empresas de software que debato e converso frequentemente, a MarketUp já está toda adaptada para essas mudanças que vêm decorrentes da reforma tributária. Então, se você é um pequeno empresário e, enfim, quer começar a usar um software de gestão ou vai mudar de um software para o outro, enfim, você não vai precisar se preocupar em, qual que é a alíquota do novo imposto? Cara, isso já vem pronto, já sai de fábrica do nosso software, como eu brinco. Então, sim, e esse é um argumento bem forte, porque as principais empresas de software do Brasil estão efetivamente correndo atrás disso. Né? Passou rápido a hora, hein? Passou já? Passou rápido, cara. Rodrigão. Foi indolor. Eu queria que você... Eu vou deixar os seus contatos aqui embaixo. Legal. Teu contato, teu LinkedIn, o contato da MarketUp, contato no LinkedIn da MarketUp, LinkedIn, Instagram, todas as mídias. Eu queria que você desse para essa diretoria que está ouvindo a gente, que está nessa jornada de, cara, tô buscando fazer minha empresa ser rentável, fazer esse meu próximo mês entrar pago numa receita recorrente, ter fila de clientes. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para essa nossa diretoria. Cara, acho que a última mensagem que eu deixaria para vocês, a diretoria, e talvez pelo meu background financeiro, nunca deixem de fazer contas e de modelarem o seu negócio, sabe? De projetarem. Não tem a ver com a questão a planilha aceita tudo, como a gente brinca, mas de você refletir sobre o seu negócio. Uhum. A gente estava comentando no bastidor um pouquinho que eu, enfim, fui dar uma aula em faculdade e tal, estou tentando desenvolver um pouco essa minha habilidade, e a aula era sobre modelos de negócio. E quando eu fui atrás da bibliografia e tal, eu mesmo comecei a refletir, falei, puxa, será que esse modelo não caberia na MarketUp? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Então, acho que o recado tenha um verdadeiro controle sobre o seu negócio. E isso só vem com uma reflexão, um amadurecimento e você colocar numa planilha, num papel que seja, que você rascunhe o que você vai desenvolver como business. É isso. Eu diria que aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, a vida leva eu, para minha visão de empresário não serve. Não serve. Assim, eu gosto de ter o controle e a gestão de tudo que pode ocorrer com a empresa que eu faço parte. Então esse é o recado, diretoria. Diretoria, contrariando o meu ídolo, que é o Zeca Pagodinho também, eu não deixo a vida me levar, por isso que eu trago convidados tão especiais. Rodrigão, muito obrigado. Obrigado pela participação. Foi uma participação de uma das melhores que nós tivemos aqui, muito técnica, muito coesa. E diretoria, até o próximo episódio. Um abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast, uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.